Olá, meu nome é Adriana Moura, eu sou professora de histologia e vou apresentar para vocês um quadro resumo sobre intestino delgado. Para vídeos como esse, se inscreve aqui no canal Histolab e também no Instagram, histologia_med. O intestino delgado possui partes anatômicas, duodeno, jejúnio e íleo. O duodeno é o início do intestino delgado, ele é mais largo e mais curto, com vilos altos em formato de folha. A região do jejúnio tem início na junção duodeno-jejunal e ocupa cerca de 2/5 do total do intestino delgado. Os vilos na região tendem a ser mais altos e digitiformes. O íleo é a porção final, com vilos mais abaulados e onde está presente a placa de Peyer. Com relação às camadas, existe a camada mucosa, a submucosa, muscular externa e a serosa. A camada mucosa é formada por epitélio colunar simples, associado a uma lâmina própria subjacente de tecido conjuntivo, frouxo, e uma muscular da mucosa de músculo liso. Na imagem, é possível observar com a seta A o epitélio, com a seta B a região da lâmina própria. O epitélio ele vai recobrir a vilosidade intestinal, mas também a parte interna da cripta de Lieberkühn, que é sinônimo de glândula intestinal. Na região da vilosidade, existem principalmente enterócitos, que são células absortivas, e células caliciformes, produtoras de muco. No entanto, na região da glândula intestinal é possível observar esses dois tipos celulares, mas também células de Paneth, que estão relacionadas à imunidade inata, secreção de alguns agentes antibacterianos, como lisozima e defensinas, e células enteroendócrinas responsáveis pela liberação de hormônios, como por exemplo a CCK, a motilina e tantos outros. Já a célula M está localizada na região próximo a nódulos linfóides grandes e também a placas de Peyer. São células transportadoras de antígenos. Na região da lâmina própria, existem células comuns ao tecido conjuntivo, como, por exemplo, fibroblastos, além de células de defesa, linfócitos, plasmócitos, eosinófilos, macrófagos. Nessa região, é possível observar vasos sanguíneos e também capilares do tipo fenestrado. Além desses capilares, existem vasos linfáticos, que são também chamados de lacteal ou galactóforo, e são importantes também para o processo de absorção de moléculas maiores. Na imagem do diagrama, na região superior da imagem, é possível observar em verde os vasos linfáticos, em azul as vênulas e em vermelho as arteríolas. Bom, nessa região da lâmina própria, se observa também o GALT, que é o tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal, e glândulas intestinais, que embora sejam formadas por epitélio, estão na região da lâmina própria, e são glândulas tubulares simples. A muscular da mucosa é formada por músculo liso e algumas células musculares acabam invaginando-se para a lâmina própria e rodeiam os capilares linfáticos, ajudando a contrair e bombear o seu conteúdo em direção à submucosa. A submucosa, por sua vez, é formada por tecido conjuntivo denso e também contém adipócitos. Na região do duodeno, é possível observar a glândula de Brunner, que é uma glândula seromucosa, ou seja, contém um conteúdo seroso e também mucoso. Na região, existe o plexo de Meissner, que controla pequenos movimentos das glândulas e da mucosa. A muscular externa é formada por músculo liso, organizado em duas camadas, a circular interna e a longitudinal externa, e entre elas o plexo mioentérico, que controla movimentos peristálticos, ou seja, em direção distal, e também movimentos de mistura, que levam o conteúdo para proximal e para distal. A camada mais externa normalmente é uma serosa, que é formada por epitélio, que é chamado de mesotélio, associado a um tecido conjuntivo subjacente. No entanto, em algumas regiões é possível observar a presença de adventícia, que nada mais é que um recobrimento externo com ausência de mesotélio. Existe a necessidade de aumentar a superfície absortiva do intestino delgado e, portanto, nessa região existem pregas intestinais, que são dobras de mucosa e submucosa.
Além disso, vilosidades são dobras de mucosa, ou seja, de epitélio e lâmina própria, e microvilosidades, que são projeções da membrana plasmática do enterócito. Tudo isso aumenta a superfície de absorção em mais de 600 vezes. Para vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. Bom estudo para todos! E deixa aí seu comentário, que curso você faz e qual vídeo você quer ver nas próximas semanas.